Vamos lá, o estudo da palavra, da revista Esperança, Novo Tempo. Deus me ouve, já no tema 2. Deus sempre me ouve? Muitas pessoas duvidam que Deus realmente ouça suas orações. Você já deve ter sentido assim algum dia ou deve ter encontrado alguém com essa dúvida. É natural do ser humano achar que Deus, em sua grandeza, não se preocupe com seres humanos tão fracos e falhos. Certo dia, alguém disse a um pastor: eu me sinto tão fraco que minhas orações parecem não passar do teto. Parece que elas não chegam a Deus. O pastor respondeu: e quem disse que Deus está acima do teto? Quando o assunto é oração, podemos ter certeza: Deus ouve nossas orações, porque Ele está próximo de nós e tem prazer em nos ouvir. A própria Bíblia nos dá essa certeza e não nos deixa dúvida nenhuma de que Deus realmente escuta nossas súplicas. De acordo com Provérbios 15, 8 e 29, onde Deus encontra contentamento. Agora eu vou ler a passagem da Bíblia e vamos discutir a resposta. Provérbios 15, versículo 8 diz assim: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é seu contentamento. E Provérbios 29 diz: o Senhor está longe dos perversos, mas atende a oração dos justos. Então, pelo que a gente pode ver, e a pergunta, de acordo com Provérbios 15, 8 e 29, onde Deus encontra contentamento. Creio eu que Ele encontra esse contentamento na oração das pessoas boas, dos justos, daquele que o temem. E você, o que você acha? Eu não sei como você entende esses versos, mas parece muito claro que Deus tem prazer e alegria no fato de orarmos a Ele. Nossa oração é preciosa aos olhos do Senhor, pois é exatamente através dela que mantemos comunhão com o Pai e recebemos as bênçãos que Ele tem para nos oferecer. É muito bom saber que podemos orar, porque Deus ouve as nossas súplicas. E agora nós vamos à leitura de 4 passagens. E a primeira é do Salmo 6 e 9. E para a gente ter noção do que o salmista guardava em seu coração. Então o Salmo 6, 9 diz: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe minha oração. O Salmo 61, 1 diz o seguinte: ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. O Salmo 66, 19 diz: entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Por último, o Salmo 102, versículo 17 diz: atendeu à oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. É maravilhoso descobrir que Deus ouve nossas orações e atende nossas súplicas, pois são vários os textos bíblicos que nos dão esta certeza. Você pode confirmar essa convicção por meio dos seguintes versos, que é o Salmo 66, 20, 2 Crônicas 7, 12 e 2 Crônicas 30, 27 e Lucas 1, 13. Sim, Deus ouve as nossas orações, mas Ele não ouve todas as orações, pois a Bíblia também fala de alguns momentos em que Deus não ouvirá nossas petições. Ao analisarmos os motivos, descobriremos que o problema não está com Deus, mas sempre conosco. Então, de acordo com Provérbios 28, 9, o que torna a nossa oração abominável diante de Deus? Provérbios 28, 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua adoração será abominável. Deus tem um zelo especial por sua lei.
pois ela revela seu caráter ao homem. Por isso Deus não ouvirá a oração, nem abençoará a pessoa desobediente. Há uma ligação muito íntima entre benção, obediência e lei de Deus. Ou seja, há bênçãos que são resultado direto de se guardar a lei do Criador. E ele não pode abençoar quem a transgrida e não leve em consideração as consequências de escolhas equivocadas. E de acordo com Isaías 59:2, o que impede Deus de ouvir a oração de seu povo? E a gente vai ler agora. Em Isaías 59:2 diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Em muitos momentos o povo de Israel se rebelou contra Deus, afastando-se de seus caminhos e servindo a outros deuses. Por isso, Isaías disse que o pecado do povo fazia separação entre eles e o Senhor, impedindo que suas orações fossem ouvidas. Uma mensagem muito semelhante nós encontramos no livro de Jeremias. A estranha ordem de Deus a Jeremias foi que não orasse pelo povo. Entre aspas, tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Fecha aspas. Jeremias 11:14. E, segundo Jesus, que exemplo dos gentios não deveria ser seguido pelos seus discípulos? Está lá em Mateus 6, 7 e 8, né? Capítulo 6, versículos 7 e 8. Vamos ler agora. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Os pagãos pensavam que suas orações possuíam méritos próprios. Então eles raciocinavam que quanto mais orassem, mais méritos estariam oferecendo aos seus deuses. Jesus aproveita a prática equivocada dos pagãos para deixar claro que não há mérito algum na oração em si. Por diversos momentos, o Salvador advertiu seus discípulos sobre o perigo do relacionamento superficial com Deus. Jesus condena as palavras sem sentido, preces decoradas, a falta de sinceridade e fórmulas repetidas, sem conexão com a realidade que a pessoa está vivendo no momento em que faz a oração. Precisamos entender que Deus conhece nossas necessidades e deseja que nossa oração expresse a realidade do coração e do momento que estamos vivendo. Complete os textos abaixo e entenda mais sobre o tipo de oração que desagrada, o tipo de oração e o tipo de oração que agrada a Deus. Então eu vou completar com duas leituras, que é de Mateus 6, versículo 5 e 6, versículo 6. E vou, no caso, ler para vocês. Mateus 6, 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Ellen White declara, entre aspas, mas a oração que provém de um coração sincero, quando se exprimem as simples necessidades da alma, da mesma maneira que pediríamos um favor a um amigo terrestre, esperando que o mesmo nos fosse concedido, eis a oração de fé. Deus não deseja nossos cumprimentos cerimoniais, mas o inarticulado grito de um coração quebrantado e rendido.
pelo senso de seu pecado e indizível fraqueza. Esse alcançará o Pai de toda misericórdia. O maior, como vimos, o maior discurso de Cristo, página 86, é um livro de referência. E pessoal, como vimos nesse estudo, Deus não ouve nossas orações apenas por orarmos. Há regras a serem seguidas para o nosso bem, há condições estabelecidas por Deus para que nossas preces sejam aceitáveis diante dele. Nos próximos estudos, vamos descobrir quais são as condições. E tem uma decisão aqui. Desejo orar mais a cada dia, suplicando o perdão dos meus pecados e um coração sincero na presença de Deus. Eu aceito.